Um prazer estarmos na TV CMC trazendo algumas reflexões bíblicas, especificamente nesses dias, na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo. 1 Timóteo, 2 Timóteo e também Tito são cartas que ficaram conhecidas com um conteúdo pastoral. Há uma preocupação evidente e um desejo do apóstolo Paulo em encorajar Timóteo, um novo pastor, um pastor sem experiência, que estava assumindo uma importante igreja lá em Éfeso, ter as recomendações, as diretrizes e o conhecimento para poder lidar com a realidade de uma comunidade que nascia e que acolheu o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, segundo a ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai, de Cristo Jesus, nosso Senhor. Uma recomendação inicial extremamente preciosa, desejando a Timóteo graça. Impossível vivermos a vida cristã sem experimentarmos dos recursos da graça. Impossível estarmos envolvidos em qualquer ministério na igreja sem usufruirmos dos recursos da graça. Impossível para Timóteo desejar pastorear uma comunidade cristã sem a bênção da graça de Deus presente na sua vida. Mais do que isso, misericórdia. Misericórdia é tão importante porque ela é exercitada muitas vezes nas lideranças das comunidades locais, já que são formadas de homens e com esta humanidade sujeita a defeitos, sujeita a erros, mas que pode constantemente recomeçar, retomar e aprendermos com as lições no mútuo conselho que deve existir na liderança de uma comunidade local. Conforme eu te pedi, continua Paulo dizendo a Timóteo, quando partia para a Macedônia, permanece em Éfeso para advertirdes alguns de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas ou genealogias intermináveis, pois produzem discussões em vez de favorecer o propósito de Deus, que tem como fundamento a fé. É muito interessante porque o caminho do conhecimento, o caminho de nós buscarmos entendimento, sabedoria e conhecermos inclusive a filosofia, a história, vai nos dando um sentimento sutilmente perigoso de que esse conhecimento ele é fundamental para nós exercitarmos um ministério, ainda mais um ministério pastoral. Muitas fábulas estavam sendo inventadas, inclusive a partir do Evangelho de Jesus, que foi ensinado pelo apóstolo Paulo. E Paulo já tem uma preocupação inicial para que Timóteo advertisse essas pessoas que estavam levantando e distorcendo o Evangelho de Cristo. Isso é uma coisa absolutamente rotineira, presente hoje na mídia, presente na realidade no Brasil. Pessoas que usam a própria palavra de Deus, distorcendo o ensino da palavra de Deus e trazendo doutrinas que não favorecem o crescimento, o fortalecimento da fé. E essa é a preocupação do apóstolo Paulo, quando ele diz: em vez de favorecer o propósito de Deus, que tem como fundamento a fé. Paulo mesmo diz que pela graça nós somos salvos e recebemos esse dom de Deus que é a fé. Essa capacidade de crer para que nós pudéssemos confessar a Jesus como Senhor e Salvador e vivemos uma outra realidade, termos uma esperança de uma vida eterna com Deus a partir desta onde nós já estamos vivendo e já experimentamos da presença preciosa de Jesus. E o cuidado da fé era importantíssimo, porque a fé é o propósito que o Evangelho se destina. A fé está presente no meu coração, no seu coração, para que nós nos tornemos mais parecidos com Jesus. Paulo tem a plena convicção de que Timóteo precisava conhecer profundamente a Jesus, que esta comunidade de Éfeso precisava se espelhar e ter Jesus como referencial, e saber que esta fé que vai sendo moldada, provada no nosso coração e desenvolvida, vai nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus, que é o modelo que ele viveu diretamente com Timóteo. Nós aprendemos de alguém, nós aprendemos de um mestre,
Nós precisamos seguir os passos de alguém, nós precisamos nos espelhar nas atitudes de alguém que se torna para nós referência. E assim como Jesus era referência para Paulo, Paulo também era referência para Timóteo. E Jesus sendo referência para Paulo e Timóteo e para todos nós cristãos e os cristãos na igreja de Éfeso. Não se ocupem apenas por adquirir conhecimento. Não se ocupem em ficar ouvindo fábulas inventadas por homens que estão distorcendo o Evangelho. Não fiquem atentos apenas a discutir a historicidade de genealogias e ficarem brigando por alguns conceitos ou interpretações. Não. A fé precisa ser focada em Jesus. A fé precisa ser colocada em Jesus. E, portanto, precisamos ser cuidadosos na transmissão do ensino da palavra de Deus. Esta é a preocupação inicial quando Paulo escreve a Timóteo. Uma recomendação para mim e para você, uma recomendação para os cristãos na igreja de Éfeso. Deus abençoe ricamente aos irmãos. Nós continuamos a nossa meditação. Uma próxima oportunidade. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.